Meu nome é Alexis Vijar. Atualmente vivo na Argentina, sou argentino e sou assessor de comunicação da Igreja Adventista na Argentina. Sou casado com Evelyn Fernandes. Atualmente temos um filho, um menino, e seu nome é Benjamin. E nos conhecemos na UAP, na Universidade Adventista del Plata, em 2010. Ficamos noivos lá, em 2014 nos casamos e em 2017 começamos a ter o desejo em nossos corações de querer ser missionários, voluntários e ter uma experiência fora da Argentina. Tínhamos feito muitas coisas em nosso país e até mesmo enquanto estávamos na Universidade Adventista del Plata, participando do Instituto de Missões com diferentes projetos a cada fim de semana. E a verdade é que sentimos em nossos corações que Deus estava nos mostrando um caminho. E decidimos orar, colocar isso nas mãos de Deus. E Deus estava nos mostrando, nos guiando e começamos a nos candidatar a projetos, mas de uma forma ou de outra, eles não deram certo. E a pergunta típica a Deus é: bem, Senhor, o que o Senhor quer de nós? O que o Senhor quer de nós? Nos mostre. Porque fomos por esse caminho, mas a porta estava fechada. E bem, Deus estava nos mostrando até que tivemos a possibilidade de ir como voluntários para um lugar. E a Covid começou em 2020. E isso foi, digamos, um grande golpe. Porque no final sabíamos que ia durar muito tempo. Já para o ano de 2021, ainda estávamos orando para que Deus nos mostrasse, para que Ele nos guiasse. E ali dissemos: Senhor, essa é a última chance, no sentido de que, se essa não der certo, não íamos nos candidatar a outra vaga. E ali oramos e terminamos de orar, entramos no site do Serviço Voluntário Adventista e vimos um projeto que tem muitos projetos no site, mas quando Deus lhe diz qual é o projeto, todos os outros saem de foco. E só há foco no projeto que Deus está lhe mostrando. E sentimos que aquele era o lugar certo. Nós nos inscrevemos e escrevemos para o coordenador do local e depois de 3 meses, eles estavam nos recebendo no Malawi, na África, em um país do sudeste da África, para sermos professores lá, em uma pequena escola. Bom, o projeto era para ser de professores. É uma escola de várias séries. Na verdade, tem 2 salas de aula. Na sala de aula, minha esposa ficava com os mais novos, de 5 a 7 anos, e eu ficava com os de 8 e 9 anos. E a ideia era irmos como professores. Nós íamos, dávamos aulas, tínhamos todo o programa. Era uma escola toda em inglês, ou seja, dávamos materiais dos Estados Unidos. Também jogamos muito futebol, fizemos atividade física com eles, mostramos outras atividades que podíamos fazer. E nos fins de semana, colaborávamos com o hospital de Malamulo, dando palestras sobre saúde. Minha esposa é psicóloga e depois, bem, também com os homens, com os rapazes, jogamos muito futebol. E, bem, a verdade é que foi uma experiência espetacular para nós e gostamos muito. Então, o tempo passou muito rápido para nós, mas pudemos conhecer pessoas que foram uma bênção em nossa vida. E depois, quando o tempo de voluntariado acabou no Malawi, tivemos que voltar. E uma coisa que sempre lembramos é que, antes de irmos para o Malawi, muitas pessoas nos perguntaram: o que vocês vão fazer quando voltarem? E nós ainda não tínhamos ido.
mas dissemos que se Deus cuida da ida, Ele também cuidará da volta. E foi assim que aconteceu. Voltamos do Malawi e fomos para a província de Entre Rios, especificamente para San José, de onde é a família da minha esposa. Passamos um ano com eles, nos divertimos muito e também trabalhamos. No final do ano, a Igreja Adventista na Argentina nos convidou para sermos missionários da igreja em tempo integral. E, bem, voltamos para Buenos Aires para viver e a verdade é que sentimos que Deus está nos abençoando. Está confirmando a decisão que tomamos e também temos orado pela chegada do nosso bebê, nosso filho. E ele chegou esse ano, no dia 7 de setembro, o Benjamin nasceu. E a verdade é que, para nós, isso é um sinal, isso é uma confirmação de que quando alguém se preocupa com a missão, Deus se preocupa conosco. Eu sempre digo que, para ser um missionário, você precisa ser louco, mas louco por Jesus. Você tem de estar determinado a enfrentar coisas que normalmente não enfrentaria. Tem de estar disposto a percorrer uma estrada escura, que não dá para ver em lugar nenhum. E às vezes tenho a sensação de que somos pilotos no meio da turbulência, onde só o piloto vê as nuvens. Mas ele tem um radar, ele tem uma bússola que sabe que está lhe dizendo que o caminho que está tomando é o certo. E quando alguém vai como missionário, há muitas nuvens ao redor, mas que não haja dúvida de que quem decide ser voluntário e servir a Deus vai estar fazendo o melhor para imitar Jesus. E acho que é isso que devemos fazer. E sempre que tivemos a oportunidade de ir como voluntários, ou de estar em nosso ambiente como voluntários, como missionários, tanto de perto como de longe, devemos pedir a Deus que nos acompanhe, que cuide de nós. E saber que, se cuidamos da missão de Jesus, o Jesus da missão cuidará de nós. E isso é uma bênção. Eu lhes encorajo, convido e peço que, como disse um voluntário que entrevistamos no Malawi, Ben Siabko, de 82 anos, tentem ser voluntários e verão que Deus, sem dúvida, mudará a sua vida. Intenta ser voluntário e vas a ver que Deus, sem lugar a dúvidas, vai cambiar a vida tua. Quando Deus criou o homem e o seu ambiente, o nosso planeta, nós encontramos a seguinte afirmação no livro das Origens, no livro de Gênesis. Viu Deus tudo o que tinha feito e que era muito bom. Certamente, tudo aquilo que Deus havia providenciado aos nossos primeiros pais demandava a existência de uma cultura, que até aquele momento, como todas as outras coisas, era muito boa. Em outras palavras, sem problemas. Perfeita. Mas afinal, o que é cultura? Hoje existem muitas definições disponíveis e que, em grande parte, são bem similares. Em termos gerais, uma cultura pode ser definida como um conjunto de valores, crenças e práticas de uma sociedade em particular. Isso inclui diversas áreas como costumes, artes, a maneira de ser, a maneira de comer, divertir-se, organizar-se, aspectos éticos e, certamente, religião. Mas houve um momento em que o pecado entrou no nosso planeta. E, como consequência, a cultura humana também foi contaminada. Deixou de ser boa. Não é preciso ser um antropólogo para perceber que não existe cultura neutra, uma cultura pura e inocente no nosso planeta. A cultura de cada povo, cada sociedade, reflete de uma forma ou outra a situação moral e espiritual das pessoas que são influenciadas por essa mesma cultura. Ou seja, há uma mistura de coisas boas, decorrentes da imagem de Deus no ser humano,
Mas, infelizmente, também há coisas ruins, pecaminosas, que surgiram como resultado da depravação e corrupção do coração humano com a entrada do pecado em nosso planeta. Em outras palavras, toda cultura, por mais civilizada que seja, possui valores manchados pelo pecado, crenças erradas, práticas injustas que refletem nas mesmas áreas que eu mencionei há pouco, na arte, na música, na literatura, nos costumes, nas estruturas da sociedade, nos aspectos éticos e, obviamente, também na religião. Do ponto de vista da missão, como devemos compreender e agir diante de aspectos culturais? Sem dúvida alguma, o relacionamento da missão cristã com a cultura na qual os seguidores de Cristo estão ali inseridos sempre representou um grande desafio para a igreja. O que fazer então? Adaptar-se? Rejeitar a cultura? Aceitá-la sem restrições? Ou tentar transformá-la por completo? Foram as razões utilizadas em diversas épocas e locais diferentes por missionários no passado. Em países, por exemplo, como o Brasil, que possui uma cultura, ou na realidade diversas, num país com dimensões continentais, a cultura é tão variada, distinta e cativante que o desafio missional aparentemente é ainda maior. Por um lado, quando nós levamos a palavra de Deus a sério, nós precisamos ter uma atitude no mínimo cautelosa em relação à cultura. Por encontrarmos de maneira explícita e também camuflada traços da corrupção humana em todos os lugares. Ao mesmo tempo, mesmo embora a Bíblia defina o mundo caído em termos negativos, nós precisamos admitir que existem coisas boas que, em qualquer sociedade, ali existem em virtude do homem ainda manter a imagem de Deus, principalmente porque esse mesmo Deus ainda age na humanidade através da sua presença, através da sua graça, através do seu amor. Deus concede a todos, aqueles que são cristãos e a não cristãos, capacidades, habilidades, criatividade, talentos naturais que, de uma forma ou outra, são visíveis através da cultura humana. Na palavra de Deus nós encontramos diversos aspectos culturais. Por exemplo, o próprio Jesus Cristo, ele participou de uma festa de casamento. Nós encontramos esse relato lá em João no capítulo 2. Mas a grande questão sempre foi, onde fica o limite? Até que ponto, como cristãos, nós devemos nos amoldar à cultura deste mundo com o intuito de cumprir a missão que Cristo nos deu? A Bíblia afirma que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo veio em um contexto histórico, em um contexto cultural. Ele viveu, se alimentou, se vestiu. Ele se comportou dentro dos parâmetros culturais do Oriente Médio há mais de 2000 anos. Mas, ao mesmo tempo, a palavra de Deus diz que ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Em outras palavras, Cristo viveu e morreu sem ser influenciado por aspectos negativos da sua cultura. Portanto, o grande desafio a nós, seguidores de Jesus, é exatamente esse. Estar no mundo, ser enviado ao mundo, mas não ser dele. A Bíblia também afirma, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas mesmo em um mundo caído, mesmo em um mundo manchado pelo pecado, você e eu somos chamados para cumprir uma missão. Mas como? Nas palavras do apóstolo Paulo, nós ouvimos, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Extraordinário, não? Nunca se esqueça. Aproveite cada oportunidade, usando a palavra de Deus como regra de padrão, como uma regra de prática para cumprir a missão que ele nos concedeu. E então, o que você está esperando?